Boa noite, a edição do Band Minas começa agora e traz em destaque os assuntos do dia. Mais um grave acidente no Anel. Taxista morre após bater o carro em pilastra de passarela. Bairros ficam sem água. Rompimento de adutor abre cratera na Avenida Vilarinho. No dia de São João, o alerta para o perigo dos fogos de artifício. Resgatados de canil clandestino, animais vítimas de maus tratos recebem ajuda de ativistas. E ainda futebol, com o retorno de Williams ao Cruzeiro e o equilíbrio atleticano dentro e fora de casa. A partir de agora. Nós começamos a edição de hoje com mais um grave acidente no anel rodoviário. Um homem morreu depois de bater o carro na pilastra de sustentação de uma passarela. O carro que João Arade, sobrinho de 54 anos, dirigia, passava pela marginal que dá acesso ao bairro Caiçara, região noroeste da capital. Não foi colhida nenhuma versão das testemunhas. Provavelmente não tinha ninguém no local. Ele estava seguindo em linha reta e provavelmente colidiu com aquelas muretas ali na divisor da pista ali. A vítima voltava para casa depois de trabalhar durante a madrugada de hoje. Segundo familiares, seu João se aposentou em dezembro do ano passado. Era motorista de ônibus. Para complementar a renda, decidiu voltar a trabalhar, desta vez como taxista. Horas antes do acidente, a vítima chegou a falar pelo telefone com a irmã mais velha. Acredito que passou mal e cochilou, porque eu estava muito gripado. Do jeito que estava, ele passou mal. Quando foi 7 horas da manhã, ele ligou lá para casa falando que ele tinha falecido. Seu João era divorciado e pai de 2 filhos, que estiveram no local do acidente. Abalados, não quiseram gravar entrevista. Por causa do acidente, o trânsito no anel ficou lento, formando um longo congestionamento, principalmente para quem precisou passar pela marginal. Um crime ocorrido nessa madrugada intriga a polícia. 2 pedestres foram assaltados por criminosos que passavam pela Avenida Cristiano Machado em uma moto. A dupla acabou baleada, mas a autoria dos disparos é desconhecida. As vítimas que não quiseram ser identificadas ainda estavam assustadas com o que aconteceu. Foi muito rápido, chegou 2 homens de moto, pegou meu celular do menino e arrancou. Aí depois logo em seguida a gente escutou os disparos. Eles foram agressivos? Muito rápido, só pediu para passar, passa tudo. Aí a gente foi passar o telefone e eles foi. As vítimas estavam esperando um ônibus nesse ponto localizado na Avenida Cristiano Machado, quando 2 indivíduos armados em uma moto que foi tomada de assalto um pouco mais cedo, acabaram levando 2 celulares. Eles fugiram pela avenida e foram baleados e socorridos ao Hospital Risoleta Neves. Mais ou menos 2 horas e meia atrás, essa moto foi tomada de assalto na Avenida Pedro I, próximo ao Parque Ecológico. Depois nós recebemos denúncia de que teria ocorrido disparo de arma de fogo nesse local. Deslocamos para cá, chegamos aqui, deparamos com 2 vítimas de assalto e 2 vítimas caídas ao solo, já com disparo de arma de fogo. Mas ninguém soube informar quem efetuou os disparos. O menor de 16 anos foi alvejado com 3 disparos, atingindo o ombro, o punho e o pé. O bandido morto no assalto não portava os documentos para identificação, mas é conhecido como Yuyu. Ele morreu a caminho do hospital. Agora é colher mais dados e passar para a Polícia Civil fazer as investigações. E a polícia identificou os 2 adolescentes que cometeram um assalto. Igor Yuri Freitas Félix, de 17 anos, chegou a dar entrada no Hospital Risoleta Neves, como mostrado na reportagem, mas morreu ontem à noite mesmo. O outro baleado, de 16 anos, foi atingido no pé, no braço e no punho, passou por cirurgia e segue internado. Moradores do bairro Floresta reclamam do aumento da violência após a instalação de um albergue para pessoas em situação de rua. Há 5 anos instalado no bairro Floresta, na capital, esse imóvel abriga usuários da Associação Grupo Espírita O Consolador. A instituição atende 400 pessoas em situação de rua por dia. Mas alguns moradores da região estão incomodados. Questionam a mudança de endereço, que antes ficava no bairro São Cristóvão, e reclamam que houve aumento de violência, lixo e drogas. O que a gente percebe é o aumento dos moradores de rua transitando pelo bairro todo. Por quê? O abrigo tem 400 vagas, mas chegam lá mais de 500 pessoas querendo lugar. Aqueles que não conseguem
ficam do lado de fora e vêm perambular pelo bairro. O bairro Floresta foi a primeira residência dos operários que construíram Belo Horizonte. Outra curiosidade é que o tradicional bairro está entre duas regiões. Do meu lado esquerdo, a região Centro-Sul, do meu lado direito, a região Leste. Isso implica, por exemplo, na hora de cobrar o IPTU. Os valores são diferentes. E também no comando da Polícia Militar. Do lado de cá, quem comanda é o 1º Batalhão. E do lado de cá, o 16º. A instalação do albergue, ela se deu em 2010. Ela veio do bairro São Cristóvão para o bairro Floresta em 2010. No ano de 2011, nós tivemos um aumento na questão dos furtos, do roubo. Aí nos furtos inclui arrombamentos, inclui as entradas em residência. E com as operações, com a implementação das operações policiais militares, esse número desde 2011 ele vem caindo. O prédio em que a instituição funciona é do governo estadual, mas a fiscalização e a autorização para funcionamento cabem à prefeitura. O administrador defende a permanência das atividades. Esse tipo de equipamentos públicos são importantes porque esses grandes centros do mundo, e a gente está falando de Paris, de Estados Unidos, de Canadá, de vários lugares, pelas situações de desigualdade, por uma série de fatores, tem população em situação de rua. Esses equipamentos tentam mais ou menos minimizar as situações mais agudas, mais extremas. O rompimento de uma adutora abriu uma cratera na Avenida Vilarinho e interrompeu o fornecimento de água de 3 bairros da região de Venda Nova. Segundo a BH Trans, a Copasa realizou obras de manutenção na avenida durante a tarde. Uma faixa da via ficou bloqueada no sentido bairro, o que causou lentidão no trânsito. Os bairros atingidos são Juliana, Minas Caixa e Venda Nova. De acordo com a Copasa, o abastecimento foi normalizado no decorrer da tarde de hoje. E uma árvore de grande porte caiu e bloqueou uma rua no bairro Luxemburgo, na região centro-sul da capital. A árvore ficou atravessada na rua Sete Câmara, no bairro Luxemburgo, na zona sul de Belo Horizonte. A raiz da árvore estava visivelmente comprometida. Larvas podiam ser vistas no que sobrou da madeira. Bombeiros serraram tronco e galhos para liberar o trânsito. Ninguém ficou ferido. Nós chegamos aqui, não tinha nenhuma vítima, né? Já cortamos a árvore, já tiramos da via, não tem ninguém, então, a princípio, sem ferimentos. A seguir, Minas é o 3º estado em número de acidentes com fogos de artifício. E ainda cães que eram maltratados em canil clandestino recebem a ajuda de ativistas. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas, agora são 6h57.